O império das trevas, ele se sustenta pela acusação. O diabo, ele te tenta, depois ele te acusa. Porque o que ele quer te destruir. Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a arma dele é a acusação. E um dia, lá em Apocalipse 12, diz que ele vai ser expulso definitivamente da presença dos céus. Qual é a origem de todas essas guerras que nós estamos vivendo? Guerras entre nações, guerras de ideologia, guerras dentro da família. A origem disso tudo é uma guerra espiritual que acontece no mundo espiritual, que é a guerra do império das trevas contra a guerra do reino de Deus, contra o reino de Deus. E o que eu quero dizer para você é que Deus falou comigo que eu deveria fazer uma campanha de 50 dias de oração e jejum, buscando o poder do Espírito Santo, pedindo clareza, entendimento, discernimento, mas também autoridade no mundo espiritual. Então nós começamos domingo, dia 5, e eu estou no meio desse processo, e no primeiro dia, na primeira live, porque eu estou fazendo lives diariamente nesse período, eu já tive uma queda da internet, as pessoas... Um ataque espiritual, como nunca houve, a internet estava ótima, mas as pessoas escreviam, não estou ouvindo. Eu tive que derrubar a live, entrei no Instagram, não consegui acessar a live no Instagram também. E aí eu derrubei, fiz um vídeo, disse, olha, isso aqui é uma luta espiritual, e realmente é. Essa live de hoje ela é de suma importância, ela vai deflagrar as estratégias do inimigo. Então quero dizer para você, meu querido que está aqui, assista até o fim, porque você vai aprender muito sobre batalha espiritual, e às vezes você está enfrentando guerras na tua vida pessoal e você não sabe por que tanta guerra, tanto cansaço, tanto desânimo, tanta dificuldade para crer, tantas tentações. É porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual que está cada vez se tornando mais difícil quanto mais se aproxima a volta de Jesus. Martini, tem várias questões aqui que eu quero abordar. Uma delas é o seguinte: para você estar numa batalha espiritual, você não precisa acreditar, concorda? A pessoa acredita ou não. Eu não acredito nisso, de mundo espiritual, de batalha. A alma dela está sendo disputada, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não queira, não é? É igual num país, você não concorda com a guerra. Você está no meio da guerra. E os caras decidem guerrear, você tá na guerra. Você está no meio da Ucrânia e fala, eu não concordo com a guerra. Vai tomar tiro do mesmo jeito, se você não se não proteger. É isso aí. Então, uma das coisas é essa, assim, a pessoa pode nem acreditar, mas se ela não tomar cuidado, ela está sujeita a essas regras do mundo espiritual, aos ataques, e não está usando as armas também. Outra coisa, qual é a diferença entre uma guerra no mundo material e uma guerra no mundo espiritual? Mas eu acho que a gente pode primeiro separar o que é o mundo espiritual e o mundo terreno, né? O mundo material. Eu gostaria, Vilela, de começar trazendo uma base bíblica para isso. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim: ele nos libertou, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Que Cristo Jesus, ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. Ou seja, então aqui claramente ele está mostrando que existem dois reinos que estão batalhando entre si. Agora, a gente precisa, antes de entrar nessa questão de a diferença da guerra do mundo físico para o mundo espiritual, a gente vai chegar lá, a gente precisa começar definindo os termos. O que é um império? O império, no original, no grego, né, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, a palavra exousia significa domínio e autoridade. Significa uma autoridade por jurisdição e domínio legal. Ou seja, por que o diabo tem autoridade sobre o planeta Terra? Porque Deus, quando criou o homem, Adão, e o colocou no Éden, ele deu autoridade para Adão. Mas no momento em que Adão ele cede às tentações, a tentação de querer realmente ser como Deus e desobedeceu a Deus, ele entregou as chaves da autoridade deste mundo para o diabo. Isso é tão difícil de entender. Como que Deus permite que o diabo circule Porque Deus ele age em cima da sua palavra e da lei que ele criou.
Ele não pode voltar atrás. Ele não volta atrás, não é que ele não pode. O seu caráter impede que ele quebre a palavra. Ele não pode mentir. Entendeu? Agora, ele engendrou um plano na eternidade, até antes da criação da Terra, para resgatar todos nós disso. E o plano é através de Cristo. Mas é óbvio que Deus respeita a lei que ele mesmo estabeleceu. Porque quando Jesus estava na Terra, ele certa vez disse, olha, o príncipe deste mundo vem aí, e eu não tenho parte nenhuma com ele. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele disse, se você me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo. Jesus falou, não, os reinos não são teus. E ele não estava falando por falar. Não, ele falou, estou te oferecendo. E ele tinha poder realmente. O diabo tinha, era dele. Entendeu? E Jesus não falou, não, o reino não é seu, é de Deus. Ele simplesmente falou, eu não vou te adorar. Somente a Deus adorarás. E repreendeu o diabo. Agora, um dia, Jesus vai retomar esse reino. Vai tomar de Satanás. Quando a gente vê na tribulação, na grande tribulação, a abertura dos selos, aqueles livros selados com 7 selos por fora e por dentro, é a escritura de propriedade do planeta Terra. Então, naquele período da grande tribulação, Deus vai começar a destruir todas as amarras de Satanás e vai trazer de volta o planeta Terra para si mesmo e vai reinar neste planeta durante 1000 anos lá no reino milenar. Mas aqui é para dizer o seguinte, que o império significa autoridade legal, jurisdicional. Se Deus quisesse, ele falava assim, ó, imediatamente Satanás ia desaparecer. Mas ele não fez isso porque foi ele quem estabeleceu o domínio legal da terra e deu ao homem. E o homem entregou para Satanás na hora que ele rompeu com Deus. Agora, trevas, por sua vez, né, na filosofia dá a ideia de ignorância. Por exemplo, a gente ouve os comentários de filósofos falando da era das trevas, quando as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, à leitura. Não, na Bíblia, trevas significa mais do que ignorância. Significa um sistema que governa os pensamentos, os desejos, a cultura e o destino das pessoas. Em outras palavras, o império das trevas está dominando todos quantos não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes e domínios. Que são demônios poderosíssimos. Cujo líder maior é Satanás. Ou seja, quem é que pode vencer o império das trevas? É o homem? É a sua inteligência, a intelectualidade? É o negacionismo? Dizer, não, eu não estou nessa guerra, eu não creio que isso vai pegar em mim? Não. Por quê? Porque o império das trevas, ele coloniza consciências. O que é que, por exemplo, os gregos fizeram quando eles dominaram as nações? Eles impuseram cultura, impuseram uma língua. Isso tudo é chamado de helenização. Com o passar dos anos, os países foram perdendo a sua cultura, perdendo a sua língua, a ponto de alguns judeus, por exemplo, da Alexandria, já não conseguirem mais nem ler o hebraico. Eles não conseguiam ler as escrituras, tiveram que traduzir a Bíblia por uma versão chamada Septuaginta, porque eles não tinham condições de falar a língua dos seus antepassados. Ou seja, o que Deus está nos dizendo que esse império das trevas, ele coloniza consciências. É por isso que você vê uma mentalidade nesse mundo de pessoas achando que elas decidiram aquilo por elas mesmas. Na verdade, elas são subproduto de uma colonização, de uma mentalidade que foi criada a partir do mundo espiritual das trevas. Então ele impõe valores, o império impõe valores, não existe escolha, você não tem escolha. Ele normaliza o pecado, não é o que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que para Deus era abominação, hoje é normal. Ele aprisiona identidades e ele vende um discurso de liberdade, mas na verdade ele está entregando cativeiro. Prisão. Então é a pessoa, não, eu quero ser livre, eu quero ser isso, eu quero ser gato, eu sou um gato. Não, eu sou uma árvore, eu sou isso. E as pessoas acham isso natural. Drogas. Drogas, não, eu sou livre para usar drogas, eu quero viajar. Você conhece um drogado que entrou nesse caminho e agora sai disso, na boa? Claro que não. Ou seja, o império das trevas, ele
não é ausência de alguma coisa. Não é liberdade, não é, vamos dizer assim, não é anarquia. Não, não existe anarquia. Anarquia, na verdade, é você ser contra qualquer tipo de poder, de arqueia, autoridade, mas, na verdade, você não sabe que o indivíduo anarco, ele, na verdade, ele é preso ao império das trevas. Agora, já o reino de Deus, a gente precisa entender também. Porque tem muita gente que pensa que pode, ô Vilela, pode falar, não, eu creio em Deus, mas eu quero viver minha vida. Não. O império das trevas, ele te domina. O reino de Deus, ele te dá a oportunidade de decidir. Mas uma vez que você quer fazer parte dele, você tem que saber que este reino tem um rei. E esse rei é Jesus. Esse reino tem uma lei. E essa lei é a Bíblia. Esse reino tem uma cultura. A cultura da sua palavra. Esse reino tem uma cidadania. Um cidadão, ele tem privilégios e responsabilidades. E esse reino tem um futuro inevitável, porque este reino é um reino eterno e que jamais terá fim e que não vai perder. O fato de Deus estar permitindo uma série de desmandos e coisas horrorosas já era decidido por ele mesmo e está debaixo da sua soberania. Mas um dia, todos esses desmandos que nós estamos vendo vai acabar. Então o reino de Deus não é um lugar para você visitar. É um governo para obedecer. Eu estou dizendo isso porque hoje o evangelho está se tornando bacana, é cool ser evangélico. Você vê personagens aí que vivem uma vida completamente contrária à vontade de Deus, né? Mas faz um gol, levanta a mão para o céu, dizendo para a glória dele, ou então fala de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa, mas na verdade eles querem se livrar da parte ruim, segundo a sua visão, de um reino, onde você é, sobretudo você é um filho, mas você também é um súdito, porque o rei, ele precisa ser obedecido. Deus não mudou a sua maneira de ser. Ou você o obedece, ou você não está debaixo das suas promessas. É assim que funciona. Então, o reino não é uma coisa opcional onde você escolhe visitar. Não, hoje aqui eu vou entrar numa igreja, vou num culto, vou fazer uma promessa, mas depois eu posso voltar para a minha vida onde eu sou o Senhor da minha vida. Onde é o que eu faço o que eu quero, onde eu decido fazer o que eu quero. E na hora do perrengue eu peço a Deus, porque eu também não quero pertencer ao império das trevas. E aquilo que o nosso amigo, como é que ele chama? Homer. O Homer? O Homer, ele falou, o muro é do diabo, né? Ele começou dizendo isso. O muro é do diabo. Não existe neutralidade nesse mundo, Vilela. Não existe pessoa neutra. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro lado. O segundo aspecto que você já mencionou no início é que nós estamos em guerra. Desde quando? Desde que o mundo foi criado. Desde que Adão teve a queda? Não. A queda de Adão já é guerra. Ah, já é uma guerra, né? É uma guerra. O início da guerra aconteceu na guerra entre Lúcifer e Deus. Quando Lúcifer se rebela contra Deus, começou a guerra. E traz 1/3 do céu. E traz 1/3 dos exércitos celestiais, né? Não é só anjos, é de tudo que tinha lá. Mas quando Deus cria o homem, aí esta guerra, ela começa no planeta Terra. A primeira guerra, o primeiro ataque poderia ter sido debelado se o homem decidisse obedecer a Deus. No momento em que ele obedece a Deus, ele desobedece a Deus, ele entrega a chave de autoridade para o diabo, né? Então eu queria dizer o seguinte, que essa não é somente uma batalha do bem contra o mal. É um choque de soberanias. Como assim? De um lado você tem um soberano. Satanás também não aceita não como resposta para os seus súditos. Os demônios obedecem, ele é soberano, ele é a palavra final no reino das trevas. E no reino de Deus, idem. Deus é Deus. Mas não dá para comparar, né, esses dois soberanos. Né? Não, mas é uma guerra de dois soberanos, de duas soberanias. Ou seja, a quem você escolhe obedecer, você vai atribuir poder sobre a sua vida. Lá em Efésios 6, claramente a gente vê isso, né? Você fala da luta contra a carne e o sangue, mas ele diz assim, olha, estai firmes, Paulo no capítulo 6 de Efésios, né?
cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai-os com os pés a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar a todos os dardos inflamados do maligno, as flechas que vinham com fogo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, Paulo fala, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, como é que o império das trevas, ele opera? Como é que ele trabalha? Ele trabalha pelo engano. O engano, qual a diferença do engano e da mentira aberta? O engano é mais sutil, né? Ele parece verdade. Isso. Ele parece verdade. E por isso que tem um sabor verdade. Não é, Homer? Parece, o engano é sabor verdade. Com certeza. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, o engano é tão poderoso que até o indivíduo que conhece a verdade vai se afastar dela, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, o engano é o modus operandi de Satanás, do império das trevas. Ele trabalha nas sombras, ele trabalha na luz. Ele trabalha com lógicas que são sofismas, que parecem verdades, mas que não são. Então, se ele puder introduzir esse tipo de engano na cultura ou nas culturas, ele conseguiu. Porque quando você olha agora para respondendo já a sua pergunta, qual a diferença da guerra do mundo físico para o mundo espiritual? Quando você vê uma guerra, todo mundo sofre, né? Inocentes sofrem. Sim. Você consegue ver gente de todo lado sofrendo. Então a gente não pode amar a guerra, nem pode ficar feliz com uma guerra, né? Por exemplo, essa guerra de Israel, dos Estados Unidos contra o Irã. Eu fico triste pelos dois lados. Tem um monte de iranianos que estão morrendo lá, inocente. Eu não quis entrar nessa guerra. Agora, por que a guerra existe? Porque as pessoas acreditam que, em nome de lutar pelo certo, eles fazem coisas erradas. Agora, por que isso acontece? Por que é tão difícil para uma pessoa saber que matar crianças, que estuprar mulheres é horrível? Em nenhuma circunstância isso deveria ser justificado, porque elas estão enganadas. Então, nós estamos vivendo num tempo, Vilela, que cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Por que isso? Porque o engano está operando. Então, quando você vê a chamada, né, a indignação do bem, né, você vê pessoas que ficam indignadas. Quem que é essa senhora? Minha mãe. Eu achei que fosse. Como é que tá? Tudo bem? Um beijo, minha querida. Amo seu filho, viu? Eu quero dizer que eu amo a senhora, intercedo pela senhora e pelo seu marido, e é uma honra tê-la aqui, viu? 97 anos, parece? Não, cheio. Não, mas parece, né? Não, ela parece uns 45. Ah! 75 nas costas já. Não, tá maravilhoso. Mas sabe por que tá bem assim? Tem fé. Tem fé. Ajoelha, né? Tem amor no coração. O joelho dela tá tão zoado de tanto que ajoelha. Eu vou te falar uma coisa. O homem foi criado para amar. O homem foi criado para perdoar. O homem foi criado para adorar a Deus. Quando o homem vive assim, quando a alma dele está melhor, está bem, ele enfrenta as batalhas, porque vem para todo mundo. Até para as pessoas boas, mas ele enfrenta de uma outra forma. E com isso, vive mais, aparece ali, ó, o semblante fica sereno. Ela tem um semblante sereno. Então, o segundo aspecto que a gente tem que entender também, que além do engano, o império das trevas, ele se sustenta pela acusação. O diabo, ele te tenta, depois ele te acusa. Porque o que ele quer te destruir.
Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a arma dele é a acusação. E um dia, lá em Apocalipse 12, diz que ele vai ser expulso definitivamente da presença dos céus. E o céu exulta, diz definitivamente: agora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e de noite, foi expulso dos céus. E aí ele vem para a terra com furor, com raiva, com ira, porque sabe que seus dias estão contados. Está se aproximando o final da sua autoridade na terra. Então, eu quero te dizer que o império das trevas é assim. Quando você vê famílias se digladiando, brigando, qual que é a arma que as pessoas usam? Acusação. Acusam. Você vê numa briga, tem dois lados. Agora, raramente você vê uma pessoa dizer: não, me perdoe, eu errei aqui. Não, eu não vou admitir, porque se eu admitir que eu errei, eu vou me abaixar e ela vai se levantar contra mim. Ou seja, cria uma narrativa de acusação. E onde começa a acusação dos dois lados, o fim não é bom. Mas é assim que acontece. É assim que acontece em todos os níveis. Nós estamos vivendo num país onde você percebe, né, claramente essa narrativa. As pessoas acusam o outro. Olha o fulano o que ele fez. Mas quando o outro lado, que é o lado dele, politicamente faz igual, ele não acusa. Porque a verdade não está lá. Quem é de Deus deveria lutar contra o errado, não importa de que lado esteja. É igual um pai que vê dois filhos brigando, não é verdade? Se errou nisso, você tem que mudar. Se não se arrepender, castigo. Vai pro quarto lá, ficar lá no quarto, até você pensar e se arrepender do seu erro. Agora, o que a gente percebe é que essa acusação, ela é profunda, porque ela afasta as pessoas de Deus. Judas, por exemplo, quando ele traiu sangue inocente, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o que ele fez? Foi lá para os sacerdotes e disse: não, eu errei. Os caras falaram, trouxe o dinheiro de volta. Os caras falaram: ó, você fez porque quis. Nós não podemos usar esse dinheiro aqui no tesouro do templo, que é dinheiro de sangue. E aí chamou aquele campo que foi comprado de campo de sangue. Então, a verdade é que o inimigo, ele trata o tempo inteiro dos relacionamentos através de acusação. Como ele se alimenta, o império das trevas? O que dá força para o império das trevas? Tem ideia? Que alimenta? É. O que fortalece. Vamos usar uma metáfora aí dos desenhos, ou que dá força dos heróis. O que, por exemplo, tira a força do super-homem? A criptonita. Criptonita. E o que dá a força pro super-homem? O sol, a luz do sol. A luz do sol. Exatamente isso. Agora todo mundo já entendeu a metáfora. O que dá força pro império das trevas? É se afastar da luz? É se afastar de Deus? O pecado. Ah, o pecado. O pecado. O pecado é a criptonita. É a criptonita para o Filho de Deus e é aquilo que fortalece. E ele trabalha assim. Eu sou pastor, eu aconselho muita gente, eu estou cansado de ver brigas entre marido e mulher, onde um fica acusando o outro e ninguém quer admitir o seu pecado. Sabe por quê? Porque o arrependimento, ele traz misericórdia e perdão. A Bíblia diz em Provérbios: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Então, no momento que o indivíduo, diante do pecado que ele cometeu, ele se arrepende, é como se a criptonita tivesse sido arrancada dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, no momento que você não confessa o seu pecado, o pecado ele permanece. É a criptonita. Então, o alimento do império das trevas é o pecado. E ele mantém as pessoas por cativeiro. Ninguém, Vilela, ninguém consegue se libertar sozinho. É? Ninguém. Pela minha vontade somente... Do império das trevas, não. Tem que ter... Tem que ter Jesus.
A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quanto mais nas trevas, mais difícil? Existe Para Deus não tem impossível. Não tem impossíveis. Deus pode... Não, tem gente que fala, não fez pacto de sangue, entregou a alma. Se quiser, Alma, se abrir o coração... A alma nunca foi do diabo, ele é um usurpador. Se a pessoa falar, Deus... No caso do Mastral, vamos colocar o exemplo dele. Ele participou de culto, fez tudo que ele colocou nos livros e falou aqui. Ele conseguiu, mas teve um preço, né? A vida dele foi atacada ou não? O ataque, na minha opinião, todo mundo tem, mas na meu entendimento, eu não posso... Sou Deus, né? Claro. Então tem que ter muito cuidado para você não pecar. O que eu penso é o seguinte, ele falou muito do poder das trevas e falou muito pouco do poder de Deus. Aquilo que você tem no teu coração é aquilo que domina a sua vida. Então, ele deveria ter rompido com as trevas, como ele rompeu, mas deveria... Olá, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio e eu preciso te dizer que o que o Lamartine trouxe hoje foi um dos conteúdos mais importantes que já passaram por aqui. A gente começou entendendo algo que muita gente ignora. Você não precisa acreditar em guerra espiritual para estar no meio dela. É igual estar no meio de uma guerra entre nações. Você não concordou, você não escolheu, mas os tiros chegam do mesmo jeito se você não se proteger. O Lamartine explicou o que é o império das trevas, que não é ausência de coisa nenhuma, é um sistema organizado, com autoridade, com domínio, que coloniza consciências, que impõe valores, que normaliza o pecado e que vem sempre com um discurso de liberdade, mas entrega cativeiro. E esse império opera de duas formas principais: pelo engano, que parece verdade, mas não é, que tem sabor de verdade, mas te destrói por dentro, e pela acusação, que é a arma que destrói famílias, casamentos, amizades e nações inteiras. E o combustível de tudo isso é o pecado não confessado, a criptonita do Filho de Deus. No momento que você se arrepende, que você confessa, essa criptonita é arrancada de você. Mas existe um reino mais poderoso, um reino com um rei que é Jesus, com uma lei que é a Bíblia, e com uma promessa que nenhum império das trevas consegue quebrar. Então, antes de você sair daqui, eu quero te pedir 3 coisas. Deixa o like agora. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Comenta aqui embaixo o que te marcou mais no episódio de hoje. A gente ama ler cada comentário de vocês. E se você ainda não segue o Sabedoria Sem Filtro, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Nos vemos no próximo. Até lá!